Boa noite pessoal, sejam bem-vindos à nossa live semanal mais uma vez. Me confirmem por gentileza se vocês conseguem ver a minha imagem, se vocês conseguem me escutar, por favor. Deixa eu só terminar aqui de enviar o link para os nossos alunos. Perfeito. Boa noite, Alba. Boa noite a todos que estão entrando por aqui. Boa noite, Rafa. Só me respondam, por gentileza, se conseguem me escutar, se conseguem me ver. Perfeito. Já disseram que sim. Perfeito. A Mona Lisa também. O Instagram, ultimamente, ele anda com muitas instabilidades, né? Tanto que eu tenho sofrido bastante para fazer as nossas lives por aqui. E em breve eu mudarei a plataforma, nós vamos fazer pelo YouTube e aí eu divulgo com mais antecedência no Instagram. E semana passada nós não tivemos live, né? Nós tivemos nosso evento de Black Friday, que foi uma aula magna, uma masterclass na quinta-feira sobre o filósofo e o imperador, onde eu fiz uma masterclass trazendo paralelos da vida de Alexandre o Grande e o arcabouço filosófico que estava por detrás, que provinha de Aristóteles, o seu mestre. E hoje o nosso tema será interessantíssimo e eu vou colocá-lo aqui fixado na nossa live já, para que possamos falar melhor sobre ele. Nosso tema será sobre ainda existe o amor? Nós vivemos em uma era, como diria Bauman, do amor líquido, algo que muitas pessoas estão trazendo como uma verdade absoluta. E, na minha opinião, o amor em si, ele não é líquido, porque se nós falássemos que o amor se tornou líquido, nós iríamos quebrantar a figura ontológica do amor. As pessoas estão líquidas, o amor não. O amor, ele é um ente metafísico que vai muito além do que uma pessoa pode fazer ou não fazer diante de um relacionamento para com outra. Então o amor, ele não está líquido. E a pergunta, ainda existe o amor, é muito válida porque as pessoas estão sentindo essa ausência de amor por si mesmas. As pessoas estão sentindo a ausência de amor entre as relações interpessoais, de amor para com os propósitos da vida, com toda a jornada que você vai executar nesse mundo. E falaremos sobre isso com base em um grande pensador, que é um pensador que eu vou trazer aqui na nossa tela, Søren Kierkegaard. Kierkegaard, ele é o pai do existencialismo. E nós falaremos sobre ainda existir o amor através da nossa era, a modernidade, a era contemporânea. E Kierkegaard, ele é o cara perfeito para falar sobre isso, porque ele trouxe a figura do amor existencial. Kierkegaard, ele é um pensador ali do século XIX e ele é o pai do existencialismo. O que é o existencialismo, professor? É a corrente filosófica que questiona o valor do ser humano perante a sua existência. E Kierkegaard, desde cedo, ele tinha um relacionamento com uma moça chamada Regina Olsen. E essa moça era a amada de Kierkegaard. Ele sonhava se casar com ela, ele sonhava em ter filhos com ela, sonhava em constituir uma família. Só que em um certo momento da sua vida, quando eles já estavam noivos, ele percebeu que talvez ele não conseguiria dar conta de ser um marido e também de ser um filósofo, pois ele tinha paixão pela filosofia. E muitas vezes você pode perguntar assim, professor, como que um cara como esse, que talvez nunca teve a experiência de se casar, vai falar sobre amor? Porque ele abandona a sua esposa, ele abandona a Regina Olsen para se dedicar 100% à filosofia, porque para ele nunca conseguiria ser um bom marido e um filósofo ao mesmo tempo. Isso daqui pode ser uma contradição, pode ser algo que você concorde, algo que você não concorde, mas ainda assim, o maior ato de amor que Kierkegaard fez por aquela moça foi deixá-la, foi se despedir dela. Porque se ele forçasse um relacionamento que iria levar apenas à frustração da moça, com ele sendo um mau marido, sendo um péssimo esposo, porque estava se dedicando demais ao trabalho, isso sim seria um castigo. Então, às vezes, amar também quer dizer que você precisa deixar a pessoa ir. Quer dizer que você precisa renunciar à sua própria vontade. E Kierkegaard, ele tem uma obra chamada Objetos do Amor. E nessa obra ele trata sobre o amor existencial. Como o amor é colocado na realidade através da nossa modernidade.
É daqui que vai vir a resposta para a nossa pergunta de hoje. Ainda existe o amor, professor? Ainda existe a possibilidade de eu ser amado e de eu conseguir amar nesse tempo em que tudo é líquido, em que tudo é fluido? É exatamente aqui que Kierkegaard vai trazer a resposta. Porque ele vai explicando sobre o existencialismo de uma forma que ninguém conseguia. Por isso que ele é o pai do existencialismo. Ele diz o seguinte: o homem, ele vive através de guerras, ele vive através de batalhas, ele vive através de contextos difíceis, e nós vamos percebendo que o valor do homem vai se reduzindo cada vez mais, a ponto dele se perguntar: qual é o sentido da minha existência? É daqui que surge o existencialismo. E antes dele se perguntar até mesmo qual é o sentido da sua existência, ele começa a se desapegar das coisas da vida, como um relacionamento, como uma amizade, como a própria figura do amor. E isso acontece porque estamos nos distanciando cada vez mais do sentido intrínseco da humanidade. O ser humano, ele não se ama e assim ele não consegue amar mais nada nem ninguém. Por isso que vivemos na era do amor líquido, como diria Bauman. Porque hoje tudo é muito fácil, a troca é muito intensa. Com uma mensagem você consegue alguém para passar a noite ao seu lado. Com uma ligação você consegue alguém para você dar uma saída e suprir a sua carência. Tudo vai trazendo uma facilidade tão gigantesca que o homem se afasta da sua existência. Porque nós vamos acumulando bens materiais, vamos acumulando bens pessoais, muitos amigos, muitos seguidores, muitas trocas, só que lá dentro aquele vazio existencial vai sendo aumentado cada vez mais. O ser humano, ele vai corrompendo a sua alma em detrimento de bens externos, em detrimento de coisas que virão do lado de fora e que você acha que vão preencher a sua existência, mas que na realidade não vão. E Kierkegaard, ele vai mostrar a figura do amor como ninguém, porque tudo começa com uma simples constatação que ele faz. O amor, ele é uma escolha existencial. O amor, ele começa com uma escolha intrínseca que você realiza. E como assim, professor? Eu vou começar a nossa matéria de hoje, digamos assim, sobre o amor existencial, com um conto russo. Um conto de um pensador chamado Tolstói. Felicidade Conjugal é o nome desse conto que eu sugiro para vocês. E nesse conto aqui nós temos uma história interessante. A história entre Mária e Serguei. Mária, uma moça muito jovem, cerca ali de 15, 16 anos, e ela vai se relacionar com Serguei, um homem mais adulto, quase 30 anos de idade. Essa disparidade entre as idades era totalmente comum na Rússia da época. E ela totalmente apaixonada por Serguei, Ela totalmente apaixonada, ela achava que o casamento iria salvá-la, que naquele casamento ela encontraria a felicidade. E eles se casam. E naquele momento que eles se casaram, tudo estava perfeito. Os dias duravam horas e horas. As paisagens eram motivos para um longo beijo. Um dia cozinhando já era a motivação para o casamento ser feliz. Tudo se tornava perfeito porque a paixão estava muito enraizada. A paixão estava acesa. Mas conforme o tempo vai passando, Mária vai percebendo que Serguei foi esfriando com ela e ela também foi esfriando com ele. E aquele relacionamento que tinha começado, aquele casamento que tinha começado com a chama, com uma labareda muito intensa, foi se apagando aos poucos. O tempo foi demonstrando que o amor, ele não vem através de velocidade, mas ele vem através de maturidade. É aqui que reside a nossa primeira mensagem de hoje para definir se ainda existe o amor ou não. Porque hoje o amor está em raridade, o amor está praticamente extinto, porque as pessoas confundem a paixão, que é veloz e intensa, com o amor, que é frequente e maturo. Tudo que acontece através do amor vai perpetuar por toda a eternidade, se necessário. O amor, ele não virá através de um dia que você conhece uma pessoa e no outro você já está morando junto. O amor, ele não virá através de uma velocidade que muitas vezes é carente, como Mária, que queria se relacionar com Serguei para alcançar a tal felicidade e se casar. O amor, ele vem através de coisas muito além, de coisas que, por exemplo, na história, Tolstói quer nos ensinar. Você não consegue ter um casamento feliz se você não tem uma transformação interior. A primeira coisa que Kierkegaard vai nos dizer na sua teoria do amor existencial é que o amor é uma escolha existencial. Você escolhe amar com a alma, com o espírito, com a existência, com o corpo, com a mente, com a psique, com todas as partículas e átomos da sua existência.
O amor ele não vem através de paixão, porque a paixão ela é rápida, a paixão é instintiva, a paixão é intensa. A paixão é o que domina os outros animais. Um gato, um cachorro, eles são dominados por instintos. Eles têm as suas paixões, eles possuem tudo aquilo que os fazem ser animais, digamos, irracionais. Agora eu e você não. Nós somos animais maduros, nós temos a capacidade de cultivar coisas que vão além até mesmo do momento do aqui e do agora. Por isso que Tolstói está nos ensinando o quê? O amor é uma escolha diária. E Kierkegaard está dizendo, não é só uma escolha diária, é uma escolha existencial. A sua existência tem que estar apoiada no amor que você tem para com outra pessoa, porque senão você vai se basear na paixão e na primeira semana é um mar de rosas. Passou da primeira semana, se torna um inferno. E aquela decisão de você se ajuntar com outra pessoa acaba sendo devastada no mesmo momento. Porque o amor exige escolha, o amor exige renúncia, o amor exige existência. O existencialismo de Kierkegaard começa aqui. Porque ele não se casou com Regina Olsen, professora, sua noiva? Porque ele decidiu se separar dela? Porque ele sabia que ele não conseguiria se doar com toda a sua existência para aquela moça? Então, ele fez o maior ato de amor, que foi deixá-la ir mesmo contra a tua vontade, mesmo contra o seu desejo. E é aqui que nós entendemos que muitos relacionamentos hoje em dia dão errado e as pessoas questionam, será que o amor ainda existe? Porque confundem a paixão que é veloz com o amor que é maduro. Maturidade vem com o tempo, vem com experiências, vem com análise. E aqui nessa história da felicidade conjugal de Tolstói, que eu deixo a sugestão para vocês, acontece exatamente isso. Nós temos já essa disparidade entre um homem mais velho, uma menina mais jovem, uma que tinha uma ilusão, uma idealização muito longínqua de que o amor, de que o casamento faria com que ela fosse feliz, o outro tinha os pés mais no chão, e quando nós temos esse atrito entre os dois, é aí que tem o revelar da situação, que nenhum relacionamento se baseia apenas com paixão. A paixão é ruim? Jamais. A paixão é algo que eu devo evitar? Nunca. É algo fisiológico, é algo corpóreo, é algo natural. Não tem nada mais gostoso do que você se sentir apaixonado por algo ou por alguém. Mas e depois que essa paixão acabar? E depois que essa velocidade acabar perdendo também a intensidade? Como que as coisas vão ficar? É exatamente aqui que fica a pergunta e Kierkegaard faz essa pergunta. O amor, ele ainda existe? Existirá só se ele for uma escolha existencial. Será que a sua existência pode ser apoiada numa pessoa? Se a resposta é não, então talvez você não deveria estar com essa pessoa. E aqui eu não estou falando que você deve ser carente em alguém, mas que você deve entender que o amor envolve também uma parcela de dever e sacrifício. É exatamente o que Kierkegaard vai nos trazer no seu amor existencial. Se você não está de maneira decidida a se sacrificar pelo seu ente amado, por aquele que você ama, por tudo aquilo que você um dia quer na sua jornada, você não deve se relacionar com aquela pessoa. Por que o amor envolve sacrifício, professor? Por que você está falando isso? Porque Kierkegaard nos disse que o amor é dever e sacrifício. Porque toda vez que você ama uma pessoa, e se você está alcançando um grau de amor por alguém ou por algo, você se sacrifica porque a medida do amor é amar sem medidas. Se você ama quando, se você ama e se você ama e como, isso já deixou de ser amor. Por isso que muitas pessoas ainda perguntam, será que existe amor? Talvez não, porque ninguém se dispõe a amar sem medidas. Ninguém coloca toda a intensidade que o amor merece para que ele se torne realmente um amor. A paixão, ela só acontece por uma coisa, é novidade, é começo, é tudo muito intenso, é tudo muito rápido, é tudo com o primeiro sabor. Depois que a paixão vai embora e o amor, através de maturidade, vai sendo construído, é aí que você entende que o sacrifício é necessário, porque um relacionamento não se baseia apenas na reciprocidade. O discurso da reciprocidade, ele é uma falácia. Se eu só faço quando o outro faz por mim, eu estou condicionando o meu amor a essa pessoa, mesmo quando essa pessoa não está bem, mesmo quando essa pessoa não pode fazer por mim. Então o amor é sacrifício, e aqui eu não estou dizendo que você deve ser um trouxa que faz tudo pelo outro e não recebe nada em troca, mas é entender que você dá uma parcela de si para receber essa parcela do outro, e não porque você espera alguma coisa do outro, mas porque você o trata como fim em si mesmo. Você ama a pessoa
pelo que ela é e não pelo que ela pode te dar. É aqui que começa a grande questão da nossa sociedade atual. As pessoas estão dopaminérgicas. O que eu vou receber em troca ao me deitar com essa pessoa? O que eu vou receber em troca quando eu sair com ela, conhecer alguém no Tinder? O que eu vou receber em troca se essa pessoa estiver ao meu lado? O que meus amigos vão pensar? O que minha família vai pensar? Hoje em dia, o amor não é mais levantado através de sujeitos, mas sim através de funcionalidades, de disposições, de utilidades. O que você pode me entregar? Você tem dinheiro? Você tem carro? Você tem casa? E você? Você sabe cozinhar? Você é bonita? Você é alta? Você é baixa? Você é gorda? Você é magra? Você é o quê? Não que essas coisas não gerem uma certa compatibilidade entre indivíduos, mas sim que essas coisas não definem o amor, porque o amor é dever e é sacrifício. É você amar mesmo sabendo que você pode não receber alguma coisa em troca. É você se doar mesmo sabendo que talvez aquela pessoa não vai te dar o que você deseja. Isso é o real amor. É você amar pelo objeto do amado e não pelo que o amado pode te disponibilizar. Kierkegaard, ele pouco se importava se ele iria ser feliz ou ser triste, mas ele amava tanto aquela moça, Regina Olsen, que ele decidiu abandoná-la porque ele sabia que ele não seria o melhor marido, o melhor esposo para ela. E isso é um ato de amor tremendo, quando você se sacrifica em detrimento do outro, quando você para e pensa que enfrentar uma batalha por aquela pessoa seria uma coisa totalmente tranquila, porque é o sacrifício que demonstra o amor. Se você ama realmente uma pessoa, você se sacrifica. E isso é um teste muito bom na fase da paixão. Se a pessoa só faz as coisas por você quando tudo está bem, sem sacrifício algum, enquanto você está agradando, é muito fácil. Agora, quando as coisas começam a estreitar, quando você começa a mostrar os seus defeitos, quando o dia a dia começa a pesar, quando um casamento começa a ter tribulações, e aí um dos dois vai ter que se sacrificar pelo outro. E aí é que nós identificamos se o amor está ali ou se não está. Porque o amor ele só aparece depois que toda a emoção vai embora e a maturidade vai surgindo. É uma construção de tempo, de experiência e principalmente de entrega. O amor envolve sacrifício e envolve dever. Outra coisa, e eu vou colocar aqui uma imagem para ficar de fundo e que pode inspirar ainda mais a nossa aula de hoje. Deixa eu só procurar aqui rapidinho uma imagem para colocarmos e deixar de fundo na nossa live de hoje. O amor, além de sacrifício e dever, ele envolve uma outra coisa que eu gosto bastante e que está nesse livrinho aqui de Dostoiévski, Noites Brancas. Noites Brancas de Dostoiévski conta um romance na fase romântica de Dostoiévski, antes dele ser preso na Sibéria. Um romance que eu acho que vocês podem até conhecer. Quem é do nosso clube de leitura está fazendo a leitura desse livro conosco neste momento. E lá nós temos um homem chamado Sonhador. O nome dele não é Sonhador, mas ele é um homem que sonha demais. Ele é um homem que imagina demais. Ele é um homem que idealiza demais. E do outro lado nós temos, por exemplo, Nashenka, uma menina muito jovem, de 17 anos, que encontra o sonhador ali em São Petersburgo durante um fenômeno das noites brancas. Noites como essa que nós temos na nossa pintura aqui, que eu deixei de fundo. É um fenômeno em que a Rússia, localizada no globo terrestre, ela fica numa posição bem privilegiada em que nem o Sol se põe totalmente e nem a Lua se põe totalmente. Então é como se eles ficassem orbitando de maneira simultânea. E as noites são brancas, são claras. E é nesse momento que nós temos o encontro da realidade com o sonho, Nashenka e o sonhador. E por que você está falando dessa história, professor? Porque nesse momento o sonhador, ele encontra a Nashenka e ele já tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa afetação por ela. Ele se torna afetivo, ele queria aquela moça, ele gosta daquela moça e ele vai criando alguns sentimentos internos. Mas ele sabia que ele não conseguiria ficar com ela porque Nashenka já tinha sua mão prometida para um outro homem que estava viajando e que retornaria. E ele fica naquela angústia, sabendo que aquele amor é impossível. Mas mesmo assim ele se dedica, mesmo assim ele conversa, mesmo assim ele a consola, porque ela estava triste que o seu amado foi embora e ainda não retornou. E ele vai colocando toda a sua entrega, colocando toda a sua intensidade como um amor puro. Um amor que nós chamamos do amor ágape, um amor sem compromisso, um amor sem espera, um amor que se torna vulnerável.
Como assim, professor, um amor vulnerável? Quando nós falamos que o amor exige sacrifício, significa que você retira parte de si para dar ao outro. E se você não se torna vulnerável diante de uma certa relação amorosa ou diante de algo que você ama, significa que você não está amando por completo. A medida do amor é amar sem medidas. Por que muitas pessoas falam assim, o amor não existe mais, eu não quero mais saber de amor, amor é só de mãe, eu só quero saber de dinheiro, de trabalho, disso e daquilo, não quero saber mais de ninguém, às vezes por uma frustração amorosa. Porque o amor ele é tão intenso que às vezes a pessoa que você mais quer vai se tornar a pessoa que você mais odeia. E aqui nós temos algo interessante. O amor ele te dá asas que vai fazer com que você trace um belo voo. Vai fazer com que você suba nas alturas e se sinta livre como um pássaro. Só que ao mesmo tempo que você pode voar nessa altura, você também pode cair. E no dia que você cai, a frustração é gigante. Por isso é necessário nós entendermos que uma noite de vulnerabilidade, como a figura do sonhador em Noites Brancas, é uma noite que vale a pena. Por que o amor ainda vale a pena, professor? Porque um dia em que você encontra o objeto amado ou o seu amante faz com que toda uma vida vale a pena, mesmo que isso resulte em uma frustração como na história. E isso pode ser uma visão romantizada, pode ser uma visão meio idealista, claro que pode. Mas ainda assim, aquele no qual o amor toca não anda mais na escuridão. Quando você identifica uma coisa que você ama de fato, pode ser você mesmo, pode ser o seu filho, pode ser o seu cachorro, pode ser alguém da sua família, pode ser algo que você faz, pode ser a sua profissão, pode ser qualquer outra coisa. Você identifica uma coisa que você pode se apoiar para sempre. E uma coisa que você sempre pode apostar, porque ali o risco vale a pena. O sonhador, em Noites Brancas, ele diz no final que um momento de felicidade basta para que a vida valha a pena. Porque não é sobre a quantidade de dias que eu vou ficar com aquela moça, como por exemplo nas Noites Brancas, em que eles passam apenas 4 noites juntos, mas é sim sobre a intensidade dessa relação, é sobre a intensidade dos sentimentos. E esse personagem ele não é o mais ideal para falarmos sobre amor, porque nós temos vários traços psicológicos nele que são traços defasados, são traços de uma pessoa carente, são traços de uma pessoa que necessitava de uma certa ajuda. Mas o paralelo que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte: como nós definimos o amor? Como que eu posso falar o amor é isso? Eu não consigo. Eu posso falar que o amor é entrega? Posso. O amor é sacrifício? Posso. O amor é dever? Claro. Mas nenhuma dessas definições conseguem abranger 100% do amor, porque o amor ele é tão metafísico, ele é tão transcendente, ele é tão sobrenatural, que é aquilo que Platão diria. O amor, quando uma pessoa é tocada pelo amor, ela nunca mais anda na escuridão, porque é algo que vai para além do nosso corpo, vai além da nossa sensibilidade. E Sêneca diria, o amor não é definido, o amor é sentido. Esse sentimento faz com que qualquer ser humano voe. E esse voo, mesmo que resulte numa queda, vale a pena. E eu gosto de traçar um paralelo entre dois personagens, que é esse sonhador de Noites Brancas, de Dostoiévski, e Ícaro, o grande personagem da mitologia grega. Ícaro, ele era filho de Dédalo, um grande arquiteto grego que estava preso ali em Creta. E ele e seu pai estavam em uma masmorra e viviam a vida inteira ali presos por conta do castigo do rei Minos. E eles sonhavam em ir embora um dia e fugirem dali. Só que em um certo momento, o pai dele, Dédalo, um arquiteto muito engenhoso, estava analisando os pássaros e toda vez que um pássaro pousava na janela da prisão, ele deixava uma pena. E aí o menino fala assim para o pai: pai, quem dera um dia nós conseguíssemos voar como os pássaros e sermos livres juntamente com eles, fugirmos dessa masmorra, dessa prisão. E aí o pai tem uma ideia: por que eu não construo asas com as penas dos pássaros que são deixadas aqui com cera? E assim nós conseguimos voar e ir embora. É mitologia, não liga, essa história não faz muito sentido. E ele faz essa asa e dá as asas para o filho, faz asas para si e eles vão embora. Só que ele esquece de instruir o menino no momento do voo, porque o menino estava tão entusiasmado, tão feliz que ele poderia ser livre, que ele se sentiu como um pássaro de fato. Ele foi voando pelo mar Egeu, fugindo de Creta, e ele foi subindo para cada vez mais alto, até chegar próximo do calor solar. E Dédalo ele tenta gritar para o seu filho para que ele moderasse o voo, porque senão a cera iria acabar derretendo e as penas iriam acabar soltando, e o menino iria despencar do céu. Ele tenta gritar, tenta avisar, só que o menino não escuta já pela altitude.
E aí no final da história, Ícaro acaba morrendo, a cera acaba derretendo e ele cai. Só que a grande pergunta que eu faço para você é a seguinte: imagine que o voo de Ícaro é como o voo do amor. É o momento em que sua alma é abraçada pelo amor de tal forma que você transcende, que você se eleva, que você consegue subir cada vez mais. E Ícaro, no final, ele morre. Ele acaba caindo. Mas a pergunta que eu faço é, se ele tivesse a oportunidade de voar novamente, será que ele não faria o mesmo? Porque aquele momento, mesmo que tivesse um fim frustrante, ainda assim foi maravilhoso. Foi intenso, ele se sentiu livre como um pássaro. A mesma coisa acontece com o amor. O amor, ele te torna vulnerável? Sim, te torna vulnerável como o Ícaro nas alturas, mas só ele consegue te levar nesse nível que estamos falando por aqui. Aquele no qual o amor toca não anda na escuridão. Então, as 3 primeiras lições que tivemos até agora do amor existencial, o amor em eras modernas. Primeiro, o amor, ele não pode ser confundido com paixão. A paixão é veloz, a paixão é intensa, a paixão é fisiológica. O amor é racional, o amor é maduro e o amor, acima de tudo, ele é uma escolha, ele é uma entrega. Segundo, o amor é dever e sacrifício. Se você não se sacrifica pelo amante ou pelo objeto que você ama, aquilo não é o amor. O amor é incondicional. Terceiro, o amor vai te tornar vulnerável. Assim como você pode estar amando aquilo num dia, no outro você pode acabar odiando. Só que ainda assim vale a pena. E por que vale a pena? Porque é como o voo de Ícaro, é como o sonhador em Noites Brancas de Dostoiévski. E o amor envolve o risco, como falamos. O risco de não ser amado de volta. E isso daqui é o que mais dói. Porque o amor, ele não pode ser forçado. O amor, ele é de maneira voluntária. Eu não posso pegar uma pessoa que eu quero, amarrá-la e colocá-la num cativeiro e falar assim: fulana, agora você vai me amar. E você vai me amar você querendo ou não, porque eu quero que você me ame. O amor vem da voluntariedade e isso que é muito lindo. Quando uma pessoa fala que te ama, se ela te amar realmente, ela não vai estar dizendo apenas 3 palavras que são bobas: eu te amo. Ela está falando o seguinte para você: fulano, mesmo que eu tenha milhões de opções durante os meus dias, e dentre essas opções eu tenho a opção de não te amar, dentre tantas pessoas que existem no mundo, dentre tantas escolhas que eu poderia fazer, eu escolho você. E eu escolho você independente da condição, independente da adversidade, independente da situação. Você é minha escolha diária. Isso que é o amor. É voluntariedade, é potência, é entrega de alma, entrega existencial. E é aí que reside a grande questão. Porque uma escolha, a própria palavra já diz, ela vem de opções. Eu escolho uma coisa e deixo de escolher várias outras. E assim como eu posso escolher amar alguém, eu posso escolher não amar alguém. E dói quando você ama uma pessoa e não recebe aquilo em troca. Dói quando você dá 100% e recebe 0%. Dói quando você faz de tudo e acaba ficando no prejuízo. Mas a grande questão não é sobre o outro. A grande questão não é sobre o que acontece na vida alheia. A grande questão é o que nós faremos com o amor que criamos. O amor, ele não é como algo que você tem e você dá para o outro e ele nunca mais retorna. Quando você cria o amor dentro de si, ele pode retornar para você. Porque mesmo que a pessoa não faça, ainda assim o risco vale a pena. Porque você foi tocado pelo amor pelo menos uma única vez. E hoje em dia as pessoas estão enrijecidas, as pessoas estão duras. E por que, professor, as pessoas estão assim? Porque Kierkegaard, nessa obra que nós estamos falando, ele classifica o amor de 3 formas, que são amores conhecidos, né? Nós já sabemos desses amores. Que é o amor eros, o amor filia e o amor ágape. Eros é o deus da mitologia grega que é responsável pelo amor. E é muito associado ao amor erótico, o amor sexual, o amor do prazer, o amor corpóreo. O eros é o que mais acontece hoje em dia. Hoje nós vivemos na era da facilidade. Você pode dormir com uma por dia se você quiser. Você pode dormir com um por dia se você quiser. Não é muito difícil. Até mesmo pagando você consegue. Hoje nós vivemos na era em que o prazer ele é idolatrado a um tal nível que as conexões vão se perdendo. Porque a dopamina está lá em cima, serotonina lá em cima, endorfina lá em cima. O ser humano se tornou um escravo de si mesmo. Ninguém tem um autocontrole e as relações vão se tornando desconexas, vão se tornando supérfluas justamente por isso. Esse amor, ele é condicional. Enquanto tem prazer, ele existe.
nós nem poderíamos chamar isso de amor, mas Kierkegaard faz essa classificação. E ele também é um amor muito estético e pouco ético. A estética, a beleza, vem do externo, da aparência. A aparência é importante? Claro que é, mas nós temos um segundo grau, que é a ética, as ações da pessoa, o caráter. Então, o amor eros é um amor condicionado ao prazer. E, acima de tudo, estético e pouco ético. O segundo amor que Kierkegaard traz à classificação é o filia. O filia, ele é um amor que nós tratamos como a preferência. Eu vou me filiar a alguém porque eu prefiro estar com essa pessoa. A preferência, ela é ruim? Não. Eu quero estar com essa pessoa por conta disso e disso e daquilo. Mas ainda assim você está condicionando o seu amor para com aquela pessoa por conta de algumas utilidades que você quer arranjar nela. Eu estou com essa pessoa porque ela é alta, porque ela é baixa, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Você pode ter características que te atraiam mais ou menos. Isso é natural. Mas quando o seu amor está localizado apenas ali, não é amor. Como falamos, o amor é incondicional. O amor é puro. Como o terceiro caso que nós falaremos agora, que é o amor ágape. O amor da pureza. É o amor que envolve a incondicionalidade. Santo Agostinho diria, a medida do amor é amar sem medidas. Quando você alcança esse grau de você ter a pureza em entender que o outro não precisa te dar nada para você amá-lo, de entender que mesmo que você saia no prejuízo, ainda assim você vai amar, de entender que muitas coisas necessitam dessa pureza para se tornarem amores de fato, é aí que o amor te toca realmente. É aquele momento em que o mundo terreno perde sentido e você alcança o mundo metafísico. É aquele momento em que Platão disse que aquele que é tocado pelo amor não anda na escuridão. E aqui nós estamos falando algumas coisas que vão colocando o amor cada vez mais alto. Eu não sei se você está percebendo, mas muitas pessoas entraram aqui e falaram assim, o amor é isso, o amor é aquilo. Lá embaixo. Bem razoável mesmo. Só que nós vamos explicando esse conceito do amor existencial de Kierkegaard e o amor vai crescendo, ele vai se tornando mais alto, ele vai se tornando mais longínquo. E talvez você esteja pensando assim, professor, aonde que eu vou encontrar uma pessoa assim? Aonde que eu vou arranjar uma pessoa que me ame dessa forma? Ou que eu consiga amá-la dessa forma? A grande questão não é sobre quem estará ao seu lado ou quem você vai encontrar, é como você vai começar a criar esse amor a partir de hoje dentro de você. Porque o amor ele também serve como um espelho. Você deve encontrar parte do seu eu no outro. Você deve se olhar naquela pessoa e se identificar nela. Porque o amor é um processo de autoconhecimento. Quando você começa a amar alguém de maneira verdadeira, antes você já está se amando. E esse é o problema que acontece também na nossa sociedade. As pessoas não se amam, as pessoas não se conhecem, as pessoas nem sabem do que gostam, do que não gostam e estão aí tentando se relacionar. Você nem conhece a própria pessoa, como você quer conhecer alguém verdadeiramente? Se você não sabe de onde você está saindo, pouco importa o ponto de destino. Se você vai fazer uma viagem lá para o Rio Grande do Norte, mas você não sabe de qual estado você está saindo, como que você traça uma rota? Como que você vai traçar o caminho? É o que acontece com as pessoas hoje em dia. Você não se conhece, você tem um vazio inteiro dentro de si, e aí você quer suprir esse vazio com a presença do outro. Você quer arranjar alguém que solucione a sua vida, sendo que você não a soluciona. Todo o processo de conhecimento do mundo começa com o autoconhecimento na própria jornada. E com o amor não é diferente. Por isso, o amor é um espelho que faz você retornar aquela pureza para si. E eu ouso dizer que o amor que é mais privilegiado, o amor que é mais belo, o amor que é mais lindo é o amor próprio. É quando você começa a entrar em uma consonância tão grande consigo mesmo, que você também entende que pouco importa o que acontece no mundo, porque você cria o próprio amor. Você não espera que alguém te dê esse amor. Você vai florescer o seu jardim de dentro para fora. Todas as coisas que nascem de dentro para fora são coisas eternas, são coisas infinitas. Se eu cultivo o meu próprio amor, se eu me amo, eu não preciso que ninguém me ame. Se eu cultivo o próprio bem, se eu faço a bondade para a minha vida e faço para com os outros, eu não preciso que ninguém seja bonzinho comigo. Porque eu vou tornar os meus sentimentos, as minhas emoções em coisas incondicionais. Em coisas que não vão estar apoiadas no mundo, mas sim na minha própria pessoa. E o amor próprio é o único amor que sempre dá lucro. Porque ele não tem um terceiro envolvido para te dar prejuízo. Não é aquele amor que você se entrega e não recebe nada.
Você sempre tem lucro quando você se ama, quando você dedica tempo para si mesmo, quando você dedica tempo para se conhecer, quando você vai num psicólogo e conhece as próprias emoções, quando você pratica novos hobbies, quando você lê bons livros, quando você constrói boas amizades, quando você dedica um amor para si. E aquele que verdadeiramente se ama, ele não aceita qualquer coisa do mundo. Por que muitas pessoas se relacionam e não conseguem encontrar no outro a contemplação que esperavam? Porque a régua estava baixíssima. Você não sabe o que é o real amor ainda. Você não entendeu ainda o que é amar uma pessoa porque você nunca se amou e talvez você nunca foi amado da maneira como você merece. Por isso, esse processo deve começar a partir de agora. Esse processo deve começar nesse momento. Um processo de amor próprio que vai trazer para você independência diante do mundo. E aí, quando uma pessoa bater na sua porta e você estiver conhecendo essa tal pessoa, você vai entender uma coisa muito simples. Fulano, não é qualquer coisa que eu vou aceitar de você, não. Porque se eu estou incluindo uma pessoa na minha vida, essa pessoa deve agregar. Essa pessoa ela deve se sacrificar por mim e eu me sacrificar por ela. Eu quero entrega, eu quero dever, eu quero compromisso. Eu quero coisas que qualquer paixão não consegue me entregar. Eu quero coisas que estão para além do que eu já tenho porque eu me amo. Uma pessoa que se ama é uma pessoa digna. É uma pessoa que não aceita esmola. É uma pessoa que não aceita paixões vazias. É uma pessoa que não vai se deitar na cama com uma outra só por uma noite de prazer e acabou. Esse é o amor próprio que estamos falando. O amor ágape, por exemplo. Um amor puro que vai para além do amor eros e do amor filia. E uma outra coisa que eu gosto de falar bastante, quando eu cito o tema do amor existencial de Kierkegaard, é que nós temos dois níveis que são importantes de você se analisar para amar e ser amado. É o nível estético e o nível ético. Hoje o mundo ele se volta bastante para a estética, porque nós vivemos na era das redes sociais e do narcisismo. Hoje em dia, toda hora você tem uma câmera apontada para si para ver se você está bonito, toda hora você tem uma foto para curtir de alguém que está na praia, que está não sei na onde, toda hora você tem um bando de outdoors jogados no seu rosto, com cores vivas, com muita estética, ou seja, a beleza vai ganhando cada vez mais força. Corpos perfeitos, pessoas perfeitas, harmonizações faciais, cirurgias bariátricas. A estética vem ganhando força. E a estética é ruim? Jamais. Só que tem uma coisa que vai além da estética. Ela perde força e o amor é construído de maneira verdadeira. A estética ela só vai se manter por um certo período, porque a estética ela está baseada no corpo, a estética está baseada na matéria, e a matéria é efêmera, a matéria passa. A pessoa que você se relaciona agora, daqui a algum tempo está diferente. E se você não tem coisas que vão para além do corpo, pelas quais você ama aquela pessoa, obviamente aquilo vai ruir, juntamente com aquela história de Serguei e Mária, que eu falei para vocês, da felicidade conjugal de Tolstói. Um relacionamento que era lindo no começo, muito estético, e no final perde a ética. O que é a ética, professor? O que é um amor ético? É um amor que torna um melhor para com o outro. Quando eu amo uma pessoa de fato, eu me torno melhor por ela. Essa pessoa me faz ser melhor. Essa pessoa faz com que eu evolua. Essa pessoa faz com que eu pense assim, essa pessoa merece alguém melhor amanhã. Hoje eu serei pior do que ontem. Eu serei pior do que amanhã, no caso, e melhor do que ontem. Eu vou evoluir por ela. Isso é um amor ético. É um amor que envolve aquele sacrifício que falamos. Vai além da estética. É você amar as virtudes daquela pessoa. É você amar o caráter daquela pessoa. É você amar o que aquela pessoa é e não o que ela te dá. É isso que Kierkegaard estava fazendo. Um amor estético e ético andam lado a lado. Você pode amar a beleza da pessoa? Claro. Mas você não pode somente amar a beleza daquela pessoa. Você deve subir os degraus da escada de Platão, como ele fala lá no seu banquete. E uma outra coisa, que já partindo para o final da nossa live de hoje, com a nossa pergunta ainda existe o amor? E agora fica a pergunta para você, que você vai começar a se responder agora. Será que existe? Será que você já foi amado na sua vida? Essa live ela vai trazer um grande resultado em algumas pessoas. Primeiro, você vai analisar e você vai pensar assim, caramba, eu nunca amei na minha vida. Eu nunca encontrei uma pessoa que eu me entregasse nesse grau que o professor está falando. E eu nunca fui amado por ninguém dessa forma também. E isso é muito bom. E por que é bom? Porque você identificou que você ainda não experienciou o melhor que o amor poderia te dar.
Ou em outros casos você fala, caramba, esse relacionamento que eu tenho com essa pessoa aqui, isso é amor. Eu devo cultivar, eu devo frutificar isso cada vez mais, eu devo fortalecer porque isso tem que se tornar melhor. Isso daqui é maravilhoso. Você já sabe que esse amor que você tem não é em vão, não é por acaso. Você sabe que ele tem um grau muito elevado, transcendente, como falamos na live de hoje. Então faça essa análise. Talvez você nunca tenha sentido o toque do amor na sua vida e para você talvez ele não exista. Mas se você começa a cultivá-lo de dentro para fora, é o que nós falamos. Você nunca fica sem ser amado, porque você se ama, porque você cultiva algo independente, algo autômato e pouco condicionado ao mundo. Outra coisa que, na minha opinião, é o mais belo de Kierkegaard, porque ele divide o mundo em 3 esferas. O amor estético, o amor ético e o amor espiritual. Esse daqui acaba quebrando todas as barreiras. O que é o amor espiritual, professor? Dostoiévski diria, amar alguém é vê-la como Deus a fez. Como assim, professor? Essa frase ela já é bem poética. Mas uma mãe, ela ama o filho não só pelas condições do filho. Uma mãe, às vezes, ela vai visitar o filho na cadeia. O cara acabou de traficar, o cara acabou de roubar, acabou de matar e a mãe está lá, passando por revista íntima, fazendo de tudo para conseguir ver o filho. Uma mãe, ela vê o filho em um momento difícil, ela ainda ama. Uma mãe, ela vê um filho quebrado e ainda ama. Um pai, uma pessoa que verdadeiramente te ama, ela te ama independente das condições. E por que isso? Porque ela te vê como Deus te fez. E não que nós estamos falando de religião ou algo do gênero. Mas como seria, professor, a visão de como Deus fez alguém? Deus, ele faz alguém por completude, incluindo defeitos e incluindo qualidades, mas principalmente incluindo sonhos e projeções. A sua mãe, ela te ama não pelo que você é, mas pelo sonho que ela tem de te ver um dia se tornando aquilo que ela sonha para a sua vida. Se eu digo que eu amo alguém como Deus fez aquela pessoa, significa que eu amo aquela pessoa na medida em que Deus a planejou. Deus a fez com perfeições. Deus a fez com um nível espiritual que vai além das condições do aqui e do agora. Então, se eu amo uma pessoa como Deus a fez, esse amor divino, como o Kierkegaard está dizendo, significa que eu amo aquela pessoa não porque ela tem dinheiro ou porque ela não tem, porque ela está assim ou porque ela está assado, mas por quem ela verdadeiramente é. É como se eu pegasse todas as camadas que estão sobre essa pessoa, despisse tudo aquilo e amasse aquela pessoa de maneira nua e crua, pelo que ela realmente é. Então nós temos 3 graus de amor, digamos assim. O estético, que é muito rápido, é muito frugal, é algo vazio. Nós temos o ético, que é quando você começa a amar verdadeiramente o que aquela pessoa faz, o que aquela pessoa tem. E quando eu digo que ela tem virtudes, caráter, princípios. E nós temos o amor espiritual. Esse daqui é um grau elevadíssimo. E esse daqui é o amor puro. Porque a pessoa ela pode estar num momento dificultoso demais. É aquele momento em que você olha para o seu marido e você fala assim, eu vou separar. Eu não aguento mais esse cara. Ele não faz nada por mim, ele não evolui, ele não cresce. Eu tenho tantos sonhos, mas ele também não corresponde com nenhum deles. Só que você olha para ele e você não vê aquele cara naquele momento. Você está projetando algo lá no futuro e você fala assim, não, mas ele pode se tornar assim. E essa projeção, ela deve ser fidedigna. Não é você ficar se iludindo e ficando presa com aquele cara para sempre, sendo que ele não quer nada com você. É você saber que naquele momento ele está assim, mas ele não é assim. Ele é outro tipo de pessoa. É uma pessoa que você ama, é uma pessoa que você sonha, é uma pessoa que pode melhorar por você. A mesma coisa para com sua esposa. Você olha para aquela mulher e você fala assim, eu não aguento mais reclamação, eu não aguento mais buchicho, eu não aguento mais essa mulher que está do meu lado que não faz nada por mim, mas você sabe que ela não é assim, você sabe que ela somente está dessa forma e que ela pode melhorar por você. Isso é um amor espiritual, é você contemplar de maneira divina aquela pessoa. É um amor que nasce de Deus e volta para Deus perante Kierkegaard, que é o filósofo que estamos falando aqui. E quando você alcança esse grau, na minha opinião, é o amor mais puro de todos. É um amor que ele sempre dá retorno, porque ele começa de dentro para fora, como falamos, deve começar com o amor próprio. E eu queria que você olhasse para si dessa forma. Como Deus te fez? Como você pode se amar olhando para si, assim como Deus o planejou, assim como Deus planejou você lá no início?
Quais são os seus defeitos criados? Quais são as suas perfeições planejadas? Quais são as suas completudes que um dia você poderia alcançar? A mesma coisa que nós estamos falando aqui para todo o amor externo deve começar antes com o amor interno. Deve começar agora com você cultivando dentro de si esse amor. E entendendo que você também é esse projeto divino e que o amor ele só será concretizado na sua vida se começar primeiro com você e não com os outros. Se você espera amor do mundo, então pode esperar sentado. Porque o mundo, como falamos, está totalmente afundado em paixões, em vícios, em estética, em imoralidade, em várias outras coisas que estão bem longínquas do amor. E agora, para finalizar a nossa live de hoje, eu queria falar uma coisa bem rápida com vocês. Nós fizemos a pergunta, ainda existe o amor? E a respondemos com uma série de definições para o amor existencial de Kierkegaard. Eu falei sobre o amor como sacrifício, falei do amor como dever, falei do amor como escolha existencial, falamos do amor estético, do amor ético, falamos do ágape, da filia, do eros, falamos várias coisas. E nós identificamos uma coisa interessante aqui, de que o amor ele está muito longe de ser alcançado. Nós estamos mal acostumados com o que os outros colocam como amor para as nossas vidas. Nós achamos que uma saída em que você sai com um camarada e ele paga a conta para você, isso é amor. Muita gente pensa assim, pessoas supérfluas. Muita gente acha que o amor é simplesmente porque ele me pediu em casamento. Muita gente acha que o amor é porque ele tem dinheiro e está do meu lado. Muita gente pensa que o amor é porque ela deixou de ficar com 10 caras e vai ficar comigo. O amor não é isso. O amor ele está cada vez mais elevado, cada vez mais difícil de se encontrar e talvez você esteja passando por uma frustração amorosa, talvez você esteja passando por um momento dificultoso na sua vida, talvez você esteja passando por um momento em que você responde essa pergunta dizendo não. Não, professor, o amor não existe mais. Para mim, acabou. Eu não vou permitir mais ninguém entrar na minha vida. Eu não vou me relacionar mais com ninguém, eu vou viver sozinho, eu vou para o topo do Himalaia e lá eu vivo só. Perfeito, isso é maravilhoso. Se você acha que é assim, tá tudo bem, não tem problema. Mas será que o problema do amor na sua vida, o problema conjugal, o problema interpessoal, será que vem propriamente do outro ou não vem de você? Será que um momento em que uma família é colapsada depois de um casamento de 40 anos é por conta apenas da incompatibilidade ou é por conta dos indivíduos que estavam ali e não enxergaram isso muito antes? Talvez você vá para o topo de Himalaia e viva lá sozinho e não se relacione mais com ninguém. Mas o problema do amor não será solucionado se você tem um vazio existencial dentro de você. Se você não se ama, não é se isolando ou se relacionando com 1 milhão de pessoas que as coisas serão solucionadas. O amor ele começa de dentro para fora, como falamos por aqui. Que a partir de hoje você cultive um amor interno e você se olhe como Deus te fez. Porque amar alguém é olhar essa pessoa como Deus a fez, como diria Dostoiévski, como diria Kierkegaard. Eu queria que você olhasse para si e fizesse esse projeto de vida e se amasse pelo que você é. Começasse a identificar os seus defeitos, os seus vícios, as suas qualidades, as suas virtudes e começasse a ter um relacionamento cada vez mais próximo consigo. Porque quando chegar alguém na sua vida, você não estará naquela carência, você não estará naquela dependência de aceitar qualquer coisinha, de aceitar qualquer momento intenso só porque você estava carente, só porque você estava dependente. Mas agora você é suficiente para si mesmo. O maior grau de liberdade que o ser humano pode alcançar é a dependência apenas de si próprio. Quando você passa a depender apenas de si e pouco depender do mundo, é aqui que você se torna verdadeiramente livre. E um convite que eu te faço ainda hoje, para que você realize isso, é que você permita que o amor te toque e que você cultive esse amor interno dentro de si. Que você fale, eu me amo. E eu me amo me sacrificando por mim, me sacrificando pela minha própria pessoa, colocando o meu amor por mim mesmo como dever, como sacrifício, como entrega, como vontade, como voluntariedade, como tudo que nós falamos. Se você não quer depender dos outros para encontrar o amor, é exatamente isso que você deve fazer. E tem algo que Kierkegaard diz bastante que eu gosto muito, que a intensidade escreve na eternidade. Como assim, professor? A intensidade escreve na eternidade. Muitas vezes o amor, como falamos aqui, ele envolve risco, ele envolve vulnerabilidade, ele envolve coisas difíceis de se fazer.
Por exemplo, quando você começa a cultivar esse amor próprio, é natural que você se distancie das pessoas. É natural que você fique mais sozinho. É natural que você faça as coisas só. Que você pare de ficar convivendo com um monte de bajuladores, com um monte de colegas, de amigos e comece a se tornar uma pessoa mais solitária. Isso é arriscado, isso é vulnerabilidade. E isso é muitas vezes desconfortável. Mas por que você deve fazer isso? Porque é aqui que reside a sua fortaleza de se tornar uma pessoa independente. Porque agora você se ama mesmo sem os outros te amando, mesmo sem um monte de gente te acariciando o seu ego e te agradando. Mas ainda que o amor te toque por um segundo na vida, ainda que você seja tocado uma única vez pelo amor, isso vale a pena. Talvez você esteja passando por um momento complicado e você fala assim, professor, será que dá tempo? Será que ainda existe o amor para mim? Às vezes uma pessoa mais velha, às vezes alguém que se divorciou, às vezes alguém que rompeu um relacionamento de longos anos, e aí você está totalmente frustrado, e é normal, é natural, porque antes você estava num platô muito retilíneo, e agora tudo desabou. É normal você sentir saudade desse platô e pensar se ainda há alguma coisa para você. E a resposta que eu te dou para essa pergunta, professor, ainda dá tempo? Dá tempo. E por que dá tempo? Porque a vida ela não é medida pelo tempo. A vida não é medida por quantidade, ainda dá. A vida é medida por qualidade. A vida é medida por densidade. A vida é medida por intensidade. Um dia que você passa com uma pessoa que vale a pena é melhor do que 100 anos com alguém que não vale a pena. Um dia fazendo o que você ama é melhor do que passar uma eternidade com alguém que você não ama. A intensidade ela distorce a realidade. Quando nós entendemos que sempre haverá tempo para o amor, pela sabedoria, para o conhecimento, para a verdade, para a bondade, nós compreendemos que hoje pode ser o meu último dia e logo logo será o meu último suspiro. Mas pouco me importa, porque é melhor viver uma vida morrendo, mas tendo tudo aquilo que eu amo, do que viver uma vida de um Deus imortal nos locais que eu não amo, com as pessoas que eu não amo, fazendo o que eu não amo. O amor, ele é intenso, ele é incondicional, ele é sem medidas, ele é tudo aquilo que nós definimos hoje aqui. Mas antes de tudo, ele vai te dar algo que vai se tornar eterno. Ele é aquele momento que pode durar 10 segundos, mas ele dura para sempre. Sabe aquele momento em que você se olha no espelho e se sente muito bem? Talvez você esteja num momento diferente desse, a autoestima lá embaixo. Mas sabe quando você olha para si, você para e fala, caramba, eu estou me tornando aquela pessoa que eu sempre sonhei. Será que você, caso você pudesse voltar no passado e olhar para o seu eu do futuro e enxergasse você agora, você sentiria orgulho? É esse pensamento que nós devemos ter. E não tenha medo de romper, não tenha medo de dizer não, não tenha medo de ficar só, não tenha medo de viver solteiro na vida, por exemplo, não tenha medo disso. Porque um passo para trás quando se está no caminho errado é progresso. Como nós falamos da história de Kierkegaard, que rompeu com Regina Olsen porque ele acreditava que não seria um bom marido, um bom esposo, isso é um ato de amor. É um amor por si mesmo, é um amor por Regina, é um amor que você deve levar para a sua vida. Não tenha medo de muitas vezes romper um relacionamento, não tenha medo de romper com um casamento, não tenha medo de romper com um namoro, de romper com uma amizade, de romper com pessoas que não te agregam, porque isso é um ato de amor. Antes de você cultivar algo novo, às vezes você precisa cortar e arrancar o que está velho no seu jardim. Arrancar aquelas folhas, aqueles galhos, arrancar aquilo que já não dá mais fruto. É exatamente isso que eu quero que você leve para a sua vida a partir de hoje. E antes de responder a nossa pergunta com uma conclusão, se ainda existe ou não o amor, eu gosto de classificar o amor pelo o eterno retorno de Nietzsche. Se você viver aquele momento de maneira eterna e repetida, se você conseguisse fazer isso, se você estivesse apto a fazer isso, significa que você ama aquilo. Eu, por exemplo, eu viveria a vida inteira aqui, por toda a eternidade, dando aula. Eu passaria toda a eternidade lecionando, porque nesse momento eu estou me entregando, eu estou me sacrificando, eu estou de maneira incondicional, a minha medida é estar sem medidas e eu estou colocando cada átomo do meu corpo, cada célula, em potência em cada palavra que eu digo. Eu não estou pensando em absolutamente mais nada para além do conteúdo. É o fim do conhecimento no conhecimento. Isso daqui é amor. E isso eu passaria a vida inteira fazendo, se eu pudesse. É o eterno retorno de Nietzsche. Se eu repetisse a minha vida por toda a eternidade, eu a viveria novamente?
A mesma coisa acontece com as pessoas que estão ao seu lado. Será que você viveria a vida inteira com esse marido ou com essa esposa de maneira eterna e repetida? Ou seja, é uma eternidade. Não é 1 bilhão de anos, não é 1 trilhão, não é 1 quintilhão. É uma eternidade. É muito mais. É você estar para sempre. É você não ter fim. É você não ter medida. É você não ter limite. Se a resposta é sim, significa que você encontrou aquilo que nós falamos. A intensidade que distorce a realidade. Um dia que vale por toda uma eternidade. Não é viver mais, é viver melhor. É a qualidade acima da quantidade. Não é ter mais amigos, não é ter mais relacionamentos, não é ter alguém que tenha mais dinheiro, que tenha mais status, que tenha mais reputação. É ter a melhor pessoa ao meu lado. É eu me tornar a melhor pessoa para essa pessoa que está ao meu lado. É eu ter o melhor relacionamento. Ou seja, a qualidade, ela distorce a realidade. A vida, ela é curtíssima. A vida, ela é estreita. Logo, logo, piscamos os olhos e estamos no caixão. Mas o que torna uma vida algo que vale a pena ser vivida? A densidade dela. Ela pode ser estreita? Sim. Ela pode ser curta? Sim. Mas nunca pode se tornar pequena. Ela nunca pode se tornar pouco grandiosa. A vida deve ser densa. Densa em relacionamentos, densa em experiências, densa em momentos em que você vive, em que você desfruta. E o amor é exatamente tudo aquilo que nós falamos por aqui. Então a resposta para a nossa live de hoje. O amor ainda existe, professor? Existe, mas está em raridade, está em extinção. Só que eu não quero que você procure o amor por aí. Eu não quero que você vire um aventureiro com uma mochila e vá encontrar o amor da sua vida em algum país igual você imagina. Eu quero que a partir de hoje você cuide do seu jardim e você comece a amar a si próprio, com que o resultado disso seja que pessoas compatíveis com você cheguem até você. E assim você não tem prejuízo algum. Faça uma conta matemática bem simples. Buscar o amor no outro. O que pode acontecer? Eu posso encontrar, perfeito. É algo difícil? Sim, mas eu posso encontrar. E eu posso não encontrar, que é um prejuízo. Só que quando eu encontro esse amor no outro, ainda tem a possibilidade dele me abandonar, dele me trair, dele me adulterar, disso e daquilo. E quando eu encontro o amor em mim mesmo, na minha própria pessoa, eu sempre vou encontrar esse amor. Eu nunca terei prejuízo. Eu nunca vou me arrepender de amar a minha própria vida, de amar o meu próprio ser, de me amar como Deus me planejou, como falamos do amor espirituoso, do amor divino de Dostoiévski. É aqui que reside a nossa live de hoje. É um convite para o amor próprio. Kierkegaard, quando ele rejeita a sua esposa, chamada Regina Olsen, a sua noiva, ele estava antes de tudo amando aquela mulher. Ele estava amando e dizendo, olha, eu não sou o melhor para você, eu não sou a pessoa que iria te fazer feliz e por isso eu te amo tanto que eu vou deixar você ir, eu vou me despedir aqui. Mas antes de tudo ele estava se amando, ele estava amando o sonho dele de se tornar um filósofo e fez o melhor para ambos. Muito melhor do que lá na frente ter um relacionamento frustrado por conta de um sonho iludido. E a pergunta que eu te faço também é essa. Será que é melhor viver uma realidade que é real, mas ainda assim dura, sofrida? Ou você viver em um mar de ilusões em que você está com a pessoa há 8 anos, 10 anos, 12 anos, 14, 15, 20, 25, 40 e não se sente mais feliz? E você percebe que aquilo não foi apenas, que foi apenas um fogo de palha, uma paixão muito rápida que logo sumiu. É exatamente tudo isso que nós estamos falando por aqui. Então sim, o amor ainda existe. Mas não aceite menos do que nós falamos por aqui. Não aceite menos do que todas as definições que trouxemos aqui. Não aceite menos do que sacrifício, não aceite menos do que dever, não aceite menos do que uma pessoa que se torna vulnerável por você, não aceite menos do que um amor puro, um amor que dá sem esperar nada em troca, não espere menos do que um amor que te torna melhor, que te torna uma melhor pessoa, não espere menos do que um amor que marca a sua existência na realidade e marca com eternidade. Fazendo algo que às vezes dura pouco tempo em uma coisa maravilhosa e grandiosa. Mas o principal convite que nós fizemos na nossa live de hoje é que você cultive esse amor de dentro para fora. É que você coloque esse amor interiorizado dentro de você. Porque se você não se ama, você não amará nada no mundo e você nunca será amado verdadeiramente por ninguém. É o que nós provamos aqui. As pessoas que passam por frustrações amorosas, geralmente, são pessoas que não conseguem se conhecer, não conseguem identificar o que é o amor para a vida delas
e acabam aceitando qualquer coisa. E aí quando ela desperta, quando ela abre os olhos, ela percebe que passou anos e anos e anos com alguém que não valia a pena. E agora é a hora do rompimento, é a hora do divórcio, é a hora de você ficar só. Isso não é ruim, é como nós falamos. Um passo para trás, quando se está no caminho errado, é progresso. Quando você rompe com algo que está acontecendo que é ruim, é progresso. Como haverá progresso se não houver mudança? Se não tiver mudança, se não houver a morte para que haja também o nascimento. É exatamente isso que você deve guardar para a sua vida, a partir de hoje, através do amor. Kierkegaard, ele trouxe algumas definições que vão mostrando bastante sobre como o amor está se tornando uma raridade. Deixa eu parar de compartilhar aqui essa imagem e já finalizar a nossa live de hoje. Ele trouxe aqui várias definições através do amor existencial e nos mostrou bastante que a realidade ela é dura, ela é difícil, as pessoas estão totalmente perdidas em vícios, em facilidades e o amor está cada vez mais raro. Mas sabe algo que eu gosto muito? É que o que nós vemos no mundo não é o que o mundo nos mostra. Nós vemos muito mais do que nós somos. Uma pessoa que tem um paraíso dentro de si, ela vê um paraíso no mundo. Mas uma pessoa que tem um inferno dentro de si, ela só vê inferno no mundo. Uma pessoa que só tem inferno dentro de si, o dia pode estar azul, mas ela reclama que o dia está nublado ou que está muito calor. Uma pessoa que só tem inferno dentro de si, ela pode ter as melhores amizades, as melhores companhias, mas a vida se torna uma tormenta. Agora, uma pessoa que tem um paraíso, ou seja, ela cultiva de maneira interiorizada tudo que há dentro dela e não espera que alguém traga alguma coisa do lado de fora, essa pessoa torna a vida muito mais leve, essa pessoa traz bons sentimentos para si, essa pessoa atrai boas coisas porque ela sabe que a sua felicidade, o seu amor, o seu bem-estar não depende do mundo, mas vem de dentro. É isso que eu quero que vocês levem para a vida. Que a partir de hoje você esteja em harmonia consigo mesmo. Você esteja em consonância consigo mesmo. Que você se ame antes de amar qualquer outra coisa. Que você se ame antes de amar qualquer outra pessoa. Porque é uma questão muito óbvia. Como que eu vou dar aquilo que eu não tenho? E como que eu vou receber aquilo que eu não conheço? É exatamente essa frase que eu quero fechar a nossa aula de hoje. Como que você vai amar alguém sendo que você não se ama? Dar aquilo que não tem. E como você vai identificar algo que você recebe sendo que você não conhece? Como que você vai saber se você está sendo amado verdadeiramente ou não, sendo que você não se ama, sendo que você nunca sentiu esse tal amor? Então, é assim que eu encerro a nossa live de hoje. Eu deixo aqui as duas sugestões literárias que eu falei para a nossa aula. Primeiro, o livro de Kierkegaard eu não tenho aqui comigo. É um livro difícil de achar. Eu mesmo tive que fazer a leitura do PDF em inglês para trazer o conteúdo, que se chama Os Objetos do Amor. Mas eu citei outros dois livros aqui, que é A Felicidade Conjugal de Tolstói, 2 contos russos, bem tranquilo, e também Noites Brancas de Dostoiévski. Esse livro aqui, nós estamos fazendo a leitura lá no nosso clube de leitura nesse mês, e os alunos que participam por lá podem comentar até um pouquinho sobre ele. E eu queria saber o que vocês acharam da nossa live de hoje, pessoal, do nosso conteúdo. É um conteúdo que, eu vou ser bem sincero com vocês, eu estou pouco familiarizado para falar sobre isso. Eu não tenho costume de trazer as temáticas metafísicas e transcendentes como o amor. E para mim é uma dificuldade imensa. Eu sou um professor de filosofia que tem uma especialidade em filosofia clássica. Eu falo muito bem sobre período helenístico, Platão, Aristóteles, Sócrates, os estoicos, mas sobre essas questões mais modernas eu ainda tenho uma certa dificuldade, eu admito, porque essa é a parte da sabedoria, admitir a própria ignorância. Então eu gostaria de saber o que vocês acharam da nossa live de hoje. A Vilma disse que amou, o Irineu disse muito bom, a Ana disse live grandiosa. Muito obrigado, Ana, de coração, muito obrigado a todos. E quem quiser participar do nosso clube de leitura e fazer a leitura conosco de Noites Brancas de Dostoiévski, a sua assinatura é anual, então mesmo que o ano esteja acabando, você já garante vaga para o ano que vem, e nós teremos um novo cronograma no ano que vem. Então a sua assinatura contempla os 2 anos, você tem acesso ao material de 2025, dos livros anteriores e também dos livros que virão em 2026. Faremos a leitura de Goethe, faremos a leitura de Sêneca, Epicteto, de Platão, de Dostoiévski novamente, vamos ler Turgueniev, vamos ler vários nomes da literatura mundial e da filosofia.
Um livro por mês, 120 páginas no máximo, bem tranquilo de fazer a leitura conosco, dá 4 páginas por dia. Toda semana, aulas gravadas disponíveis para vocês. Temos encontro ao vivo no final do mês para debate e conclusão da obra. Temos materiais de apoio em PDF. Disponibilizamos todos os livros em PDF também. Temos encontros presenciais em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. E em breve em muitos outros estados. E o melhor, uma assinatura irrisória. A nossa assinatura está atualmente, ela vai aumentar ano que vem, R$ 97,00 por ano. Mas de maneira parcelada em 12, fica R$ 10,03 por mês. Quem quiser participar, comente a palavra leitura. Nós estamos fazendo justamente a leitura de um livro que fala sobre tudo o que nós citamos aqui. Noites Brancas, de Dostoiévski, só que por lá eu trago muito mais profundidade, logicamente, e quem faz parte do nosso clube de leitura pode comentar aqui um pouquinho da experiência que é por lá. Quem quiser participar, comente leitura e garantir esse valor promocional, que é um valor que nós estamos segurando, né? Ano que vem vamos precisar aumentar, porque de coração, nós operamos com um prejuízo, digamos assim. Nós focamos muito em aumentar a base de alunos e deu muito certo, mas a nossa economia não é das melhores, então precisamos sempre ir reajustando, mas nada muito grandioso, garanto para vocês. Quem quiser participar, comente leitura e garantir assinatura anual, como falamos, como a Nayara fez agora. E quem já faz parte do clube pode comentar aqui com mais profundidade como funciona por lá, se é bom, se não é. Eu não tenho medo nenhum de deixar os meus alunos falarem por mim, porque um bom professor é medido pelos seus alunos, assim como a árvore é medida pelos frutos. Então, eles podem ser 100% sinceros. E mais uma vez, pessoal, agradeço a presença de vocês. Essa live aqui, ela é uma live que é um pouco até difícil para mim de se falar, porque eu sou uma pessoa um pouco pragmática até demais, uma pessoa pouco emotiva, digamos assim, mas eu sei que o amor é algo que quando toca a nossa alma não tem explicação. É algo que você perde a racionalidade, você perde a lógica, você tem atitudes que você não se reconhece nas ações que você tem. Mas é justamente por isso. O amor ele toca o espírito, o amor ele toca a alma, o amor ele não toca apenas ao corpo. O amor não é definido, o amor ele é sentido. É um sentimento que você tem que te transcende a um tal nível como aquele voo de Ícaro que faz tudo valer a pena. E que a partir de hoje você entenda que o amor ainda existe, a bondade ainda existe, a justiça ainda existe. Mas essas coisas só existirão se elas dependerem de você. E a sua liberdade de fazer com que essas coisas existam só vem de você. Não vem de outra pessoa. Você não vai encontrar a tampa da sua panela que vai mudar a sua vida e vai te tornar uma pessoa muito melhor e vai suprir todas as suas carências. Não, esquece isso. Você só estará apto para amar quando você se amar primeiro. Porque assim nós chegamos naquela conclusão que falamos aqui. Como que eu vou dar aquilo que eu não tenho e como que eu vou receber aquilo que eu nunca conheci, que eu nunca identifiquei. É assim que nós chegamos na conclusão. Será que é possível amar e ser amado em tempos modernos? Claro que é. Claro que é. Desde que você comece por você. Você tenha a autarqueia, você tenha o autodomínio, você tenha a independência. A Lígia comentou aulas maravilhosas, professor Brian incrível, vocês irão amar. Muito obrigado, Lígia, de coração. O Reginaldo comentou, excelente aula e vale muito a pena participar do plano histórico. Muito obrigado, Reginaldo. Sentindo sua falta lá no grupo do clube. Se você quiser mandar mensagem depois para voltar para o nosso grupo, por favor. A Heloísa disse para vocês se inscreverem. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Aqui tudo é feito com muito amor, como eu sempre falo para os meus alunos. A Ana disse, pode salvar a live, professor? Preciso ver de novo. Claro, a live ficará salva. Vou publicá-la nos stories lá do Instagram agora e vou deixá-la fixada no perfil. Essa live ela merece ficar salva e nós deixaremos ela aqui para vocês. Nós estamos finalizando por aqui e eu só queria que vocês se recordassem que o amor ele intensifica tudo. O amor ele dá um toque que é inexplicável. E caso você esteja passando por uma desilusão, por um momento complicado, o meu último conselho para parar de ser chato por aqui é que a partir de hoje você identifique a sua vida como ciclos. Os ciclos eles são necessários.
A vida ela é totalmente cíclica, porque o que seria do sol se não houvesse também a lua? O que seria do inverno se não houvesse também o verão? E muitas vezes nós estamos lá em cima, amando, desfrutando e pensando que a vida é um mar de rosas. E muitas vezes estamos no vale das sombras, achando que aquilo é o fim e nós nunca mais enxergaremos o sol novamente. Só que se você não passar pelo amargo, você nunca vai desfrutar do doce. Assim como, se você nunca passar pelo frio, você nunca vai desfrutar de um calor na sua pele. Então, esses momentos são necessários para que a partir de hoje você desfrute, você ame, você se conheça e você passe por alguns processos para que o seu jardim ele seja um jardim bem florido. E parece até que a mensagem foi se conectando. Eu falei muito sobre um jardim que você planta para si e não que você espera que os outros tragam alguma coisa para você. Quando você cultiva a partir de um amor próprio, e esse jardim ele só vai ser muito bem florido, só vai se tornar algo muito lindo se ele passar pelas 4 estações. Se ele passar pelos momentos frios, outono e inverno, e pelos momentos quentes, primavera e verão. Então é necessário. Tudo na vida é cíclico. Um passo para trás quando se está no caminho errado é progresso. Um rompimento de uma coisa que não dá mais fruto é avanço. E depois disso tudo, você começa a cultivar esse amor próprio. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Quem quiser participar do nosso clube de leitura, só comentar a palavra leitura por aqui. E aos alunos do clube, eu sei que tem muitos por aqui, um último recado que eu tenho para vocês é que no último domingo do mês, domingo, dia 30, nós temos encontro para falarmos desse livro aqui, Noites Brancas, de Dostoiévski. E no sábado, dia anterior, nós temos os encontros presenciais rolando aí nos 4 estados. Muito obrigado, tenham uma ótima noite. E lembrem-se, aquele no qual o amor toca não anda nunca mais na escuridão. Que você comece a se tocar a partir de hoje. A pessoa que você tem a obrigação de amar. Eu disse que o amor não é forçado, isso é óbvio. Mas a única pessoa que você tem a obrigação de amar é você mesma. A única pessoa que vai te acompanhar do nascimento à cova. A única pessoa que contempla seus vícios e defeitos. A única pessoa que te acompanha na pobreza, na riqueza, na saúde ou na doença é você. Então se ame. Tenha, a partir de hoje, essa obrigatoriedade de se olhar no espelho e se desejar, dizer que você quer aquela pessoa a cada dia ao seu lado para que você se torne melhor, para que você cultive de dentro para fora tudo que nós falamos. Muito obrigado e até a nossa live na semana que vem, na quarta-feira.